Olá, muito bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no teu coração. Hoje é sábado, 16 de novembro, final de semana, depois de um feriado. Estamos aqui de volta para a nossa meditação. Hoje, no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, o versículo 1 e 2. Eu quero ler este versículo para você nesta manhã para a nossa meditação. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte de nosso Senhor Jesus. Curta, compartilhe, comente se você está assistindo este vídeo, e para que as plataformas elas distribuam para mais pessoas e outros possam ser abençoados. Se você está sendo abençoado com esta mensagem, compartilhe com alguém, mande ela para frente para que nós possamos espalhar esse evangelho cada vez mais. Paulo está no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, já encaminhando para o final da mensagem dele, e ele aqui trata nesses 2 versículos sobre, nós vemos aqui o tratar da graça soberana de Deus e a responsabilidade humana. Paulo apresenta aqui que nós só somos cristãos por causa da ação soberana de Deus, mas no processo da nossa vida cristã, Deus compartilha responsabilidades que nós devemos praticar como prova da nossa vida santa. Então Paulo ele defende aqui que o Espírito Santo opera esse processo de santificação. Eu expliquei ontem que a santificação ele é um processo que acontece na vida do cristão a partir do momento que ele recebe Cristo como Salvador. Neste momento, ele se torna santo diante de Deus. Se ele morrer, ele vai para o céu. Mas enquanto ele viver aqui, existem diretrizes que o Senhor estabelece nas suas Escrituras para que nós as pratiquemos e nos envolvamos na sociedade de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Só que nós entendemos que um ser humano só consegue viver uma vida isenta do pecado. Isso não significa que ele não vai pecar. Significa que quando ele pecar, ele terá consciência de que fez isso e se arrependerá. Isso só é possível se o Espírito Santo estiver operando dentro desse cristão. Então o Espírito Santo ele opera o processo de santificação, e é por isso que o cristão ele precisa estar cheio do Espírito Santo continuamente, não só no domingo à noite, não só nos cultos, nos congressos ou nas confraternizações. Ele precisa estar cheio do Espírito Santo 24 horas para que ele consiga resistir às tentações. Paulo, ele também deixa claro aqui que somente as Escrituras é a fonte de autoridade divina. Nós cristãos não cremos em nenhuma outra fonte de autoridade quando se relaciona a questões do Evangelho, a questões do céu, a questões de salvação. Nós não nos guiamos por meio de visões, não nos guiamos por meio de revelações, não nos guiamos por meio de sonhos, embora todas essas coisas tenham um propósito específico na vida da pessoa que as tem, mas estes não são os meios pelos quais Deus quer orientar a tua igreja.
ele orienta a igreja dele através das Escrituras Sagradas. E, por último, neste versículo, Paulo, ele nos chama para glorificar a Deus. Quando o cristão entende esse processo de santificação, ele vai glorificar a Deus. Então, o que nós podemos aplicar para a nossa vida aqui? Primeiro, nós precisamos ter um progresso na nossa santificação como resultado da nossa fé, confirmando o chamado divino. Fomos chamados por Deus. Se você é um cristão chamado por Deus, então você vai crer em Deus. E ao crer em Deus, você vai buscar uma vida de santificação, uma vida separada dos desejos mundanos. Nós também aprendemos que devemos ser guiados pela palavra e o Espírito Santo, né? Viver de forma que agradando a Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, busque a orientação de como você vai viver a sua vida na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo vai ajudar você a compreender a palavra e você vai agradar a Deus em todas as áreas da tua vida. Isso significa que se você está atuando em alguma área que não honra a Deus, você está errado. Então, procure ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, pela palavra, e temos esse processo de crescimento espiritual, então esse chamado ao crescimento vai nos motivar, né, a progredir, né, e vai eliminar a estagnação espiritual e emocional. Então, psicologicamente, porque nós somos seres espiritual e humano, material, então nós precisamos de motivação psicológica e emocional. E você tem que procurar crescer a cada dia. E isso vai motivar o seu progresso. Agradar a Deus, outra coisa que vai te dar um equilíbrio emocional e psicológico. Não procure agradar homens, porque todas as vezes que você procurar agradar homens, você vai se frustrar. Procure agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, isso promove uma paz interna dentro de nós, e essa paz vai garantir que nós suportemos os desagrados das pessoas, as afrontas, às vezes as injúrias que nós sofremos de amigos, de parentes, de colegas, de pessoas da cidade, enfim, não importa. Quando o seu alvo é agradar a Deus, nada vai te desagradar. Então procure agradar a Deus. E quando nós vamos para o mundo do trabalho, com esse ensino de Paulo, nós vamos aprender que assim como eu tenho que desenvolver a minha vida espiritual através da leitura da Bíblia, através da orientação do Espírito Santo, esse mesmo princípio de crescimento contínuo vai me incentivar a desenvolver a minha habilidade e as minhas inovações no mercado. Se você é um profissional liberal, é um CLT, é um empreendedor, é um empresário, não importa, você precisa crescer continuamente. Busque o desenvolvimento e habilidades, né, e inovações. Não seja um profissional estagnado, parado, sem nenhuma continuidade, né? Aquela pessoa que está 30 anos fazendo algo do mesmo jeito e não muda. Se submeta à autoridade. Todas as empresas têm uma ética, né? Tem uma justiça, tem uma equidade. Então nós precisamos nos submeter a elas se nós queremos ser bons profissionais. Eu encerro esse vídeo te dando uma orientação. Cuidado com a igreja que você está frequentando. Se nessa igreja que você frequenta, a Bíblia é pregada, e ela é lida, ela é explicada e ela é aplicada na tua vida, continue. Agora,
Se isso não está acontecendo na tua igreja, fuja dela, porque você pode estar sofrendo de falta, inanição espiritual. Você pode estar sendo uma alma faminta e não sabe por que está tendo fome. Então busque uma igreja que goste da palavra e viva o evangelho de Cristo com sua família. Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Nos vemos no capítulo 5, último capítulo dessa carta. Até lá.